E aí, galera? Hoje vim responder a um questionário literário, ou seja, a tag dos calhamaços. Nesse vídeo aqui eu vou responder 15 perguntinhas básicas, assim, bem simples, sobre os meus livros grandes, né, sobre os calhamaços. Muitas pessoas consideram calhamaços livros com, sei lá, acima de 400 páginas, 500, 600, a partir de 1000 páginas. Cada pessoa ali, né, vai escolher o que para si é um calhamaço. Eu considero esse tipo de livro um livro que contenha mais de 500 páginas. Passou do 500, já é um calhamaço. É um estilo de vídeo bem diferente, que eu queria gravar um tempinho já pra vocês, mas estava criando coragem, né? Mas agora que eu tenho um pouco de tempo de sobra, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Então eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E vamos pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês puderam ver pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar gravando algo diferente para vocês. Eu sempre quis gravar esse tipo de vídeo, né, de tag, respondendo a perguntas sobre livros de ficção científica, livros de romance, de suspense, de terror, maior livro que já leu, menor livro que já leu, a editora que tem mais na estante, enfim. Eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo e agora que eu tenho um pouquinho de tempo extra, né, sobrando, tempo ocioso, eu vou gravar aqui pra vocês. Porque como aquela velha frase, mente vazia é oficina do diabo, né? Então eu vou me ocupar o máximo de tempo lendo e fazendo vídeo e adiantando vídeo pra vocês. Tenho então aqui na frente um papelzinho com as 15 perguntas dessa tag, tá? Eu já vi vários booktubers respondendo ela, inclusive tem booktuber que responde uma vez no ano, porque sempre vai chegando mais livros novos ou saindo da estante e lendo livros novos também, né? E eu não sei com qual frequência eu vou gravar esse tipo de vídeo. Eu acho que eu vou gravar agora, só pra ver o retorno que vocês me dão, se vocês gostam. Se gostarem, nos próximos meses desse ano ainda, eu gravo mais esse tipo de vídeo de respondendo a tags. Bora lá, porque tem muito livrinho aqui, pelo menos 15 livros, para falar pra vocês. Eu vou pegar o livro que responde a tag, falar um pouquinho sobre ele, se eu já li, se eu não li, e ir pra próxima pergunta, tá? Porque senão, vocês sabem, o vídeo vai ficar com 2 horas de duração. A primeira pergunta da tag é: o maior livro que você já leu? E, gente, vocês sabem, né? O maior livro que eu já li em toda a minha vida foi este big calhamaço aqui, It, a Coisa, do Stephen King, tá? Eu tenho outros livros grandes na estante, mas o maior que eu já li de todos mesmo foi o It. Eu gostei muito dessa história, tá? Ele vai falar, então, aquela básica história que todo mundo sabe sobre It. Tem a cidade de Derry e a cada 27 anos uma criatura submerge, né? Ou emerge dos esgotos para causar o terror e a destruição. Ele se alimenta do medo das suas vítimas e se transforma no que elas mais têm medo. A gente conhece como o palhaço Pennywise, né? Que é a forma principal dessa coisa, mas sim, ele pode se transformar em outras criaturas. Eu li esse livro no final do ano passado, ou no início desse ano, não, foi no final do ano passado mesmo. Eu gostei demais e ele tem um lugarzinho no meu coração. É um livro de terror incrível e eu demorei apenas 2 semanas para ler ele. A segunda pergunta é: o maior livro que você não leu ainda? E, gente, vocês acompanharam os últimos unboxings? Se acompanharam, já sabem que um big querido que eu comprei aqui por apenas R$ 50 na Shopee foi esse tijolão, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse é o maior livro, sem dúvida nenhuma, que eu tenho na minha estante. Eu até pensei, será que eu tenho algum maior? Mas não, é sem dúvida nenhuma o maior livro da estante, tá? Ele tem quase 1.800 páginas, eu acho que é isso. Vai lá, ele tem 2.000. Não, ele tem quase 1.600, tá? Ele tem 1.500 páginas ali. Ele é imenso, imenso. A editora Martin Claret, né, que fez essa edição aqui. E ele é tão imenso que ele tem 2 fitilhos marcadores, porque o fitilho, né, do início não chegaria no final para marcar. Para vocês verem o tamanho da imensidão que é essa história aqui. Eu tô muito empolgado para fazer essa leitura, mas tô com um pouco de receio, tá? A terceira pergunta é: um calhamaço que você tem medo de ler? E essa pergunta, na verdade, é bem simples. E esse calhamaço, inclusive, eu abri no último unboxing, que foi A Dança da Morte, do Stephen King. Mais uma vez o King aparecendo aqui no vídeo, né? Por que eu tenho um pouco de medo? Eu li It, a Coisa e eu amei, né? Como eu disse pra vocês, eu li em 2 semanas, foi o que eu tinha dito antes, eu não lembro. E eu amei muito. Porém, teve outro calhamaço do King, né? Outro dos calhamaços dele, que eu li e eu não gostei nem um pouco, que foi sobre Redoma. Eu li aquele livro e eu demorei, acho que uns 21 dias, mais ou menos, tá? E tipo assim, pegando todos os dias pra ler, porque a leitura era arrastada e eu não tava tão interessado na história assim,
Chegou no final e eu fiquei mais pé da vida ainda, porque não era o que eu esperava e não era o que eu queria que fosse, tá? E A Dança da Morte, eu tô com esse mesmo pensamento. Será que eu vou pensar que é uma coisa e vai chegar no final do livro e vai ser outra e eu vou, tipo, me arrepender de ter lido? Perder todo o tempo da minha vida lendo esse livro aqui, que é imenso? Esse é o motivo por qual eu tenho medo de A Dança da Morte, tá? Ele tem 1248 páginas, ele é bem grandinho também. Mas eu tô pensando aqui, eu acho que em breve eu leio esse livro aqui. A pergunta número 4 é: um calhamaço que você tem fissura para ler? Como eu disse, cada pessoa tem ali uma consideração para os seus calhamaços. Eu considero esse tipo de livro acima de 500 páginas, tá? Mas tem um aqui, que ele é grandinho, ele tem 440 páginas, e eu tenho uma fissura nele desde quando eu assisti um vídeo de uma pessoa falando sobre ele em, sei lá, 2021, e eu só consegui adquirir ele esse ano na minha estante, tá? Que é Ghost Story, do Peter Straub, da editora Darkside. Se eu não me engano, eles são vários contos, é uma antologia de contos sobre fantasma desse autor aqui, né? Que não tá escrito na capa, tá escrito do outro lado. É uma antologia de contos sobre fantasmas. E, gente, eu tenho muita vontade de ler. Essa capa desse livro é belíssima, com essa caveira com cabelos brancos segurando um braço. Eu tenho muita vontade de ler. Mas, como eu disse, ele tem 440 páginas. Ele não chega a 500, tá? Essa diagramação dele também não é muito confortável. Mas eu tenho uma fissura em ler ele desde quando eu assisti a primeira pessoa falando sobre ele. E eu fiquei com muita vontade. A pergunta número 5 é: livro grande, capa linda. Eu tenho várias capas bonitas, vários calhamaços de capas belíssimas aqui na estante. Inclusive, ali embaixo tem a minha coleção da Cassandra Clare. Eu tenho um box do Artifício das Trevas de luxo, que eu acho muito lindo todas as capas. Mas, gente, a capa de um calhamaço que eu acho mais bonita, sem dúvida nenhuma, que tem na minha estante, é obviamente um que tem um lugarzinho no meu coração. Jurassic Park, do Michael Crichton. Eu ganhei essa edição aqui de aniversário nesse ano. Quem não assistiu o vídeo vai assistir do unboxing de aniversário, que tá muito legal, tá? Ganhei vários presentes bem interessantes. E eu já tinha outra edição de Jurassic Park, mas não é tão bonita. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a edição antiga que eu tenho de Jurassic Park, tá? Ela não é feia, não, é longe de ser feia, mas não tem orelha, ele tem alguns textos de apoio, a diagramação é meio socadinha nele, tá? Mas a edição mais bonita que eu tenho realmente é essa daqui, com corte vermelho. E essa capa, gente, ela me faz ter tantas memórias nostálgicas da minha infância, com a capa do filme do Jurassic Park, vocês não acham? Essa capa, sem dúvida nenhuma, por ter um lugar no meu coração, essa história, né? É a capa mais bonita que eu tenho na minha estante. Agora a pergunta número 6 é totalmente o oposto da anterior. Livro grande, capa feia. Eu não precisei nem fazer esforço, tá, gente? Eu só dei uma olhada nos títulos calhamaços que eu tenho aqui e eu já peguei o primeiro na mão, porque com certeza era a capa mais feia. E eu tô falando de O Assassino das Sombras, do autor Matthew Scott Hansen, tá? Eu comprei esse livro aqui uns 2 anos atrás e eu li uns 2 anos atrás, eu acho, tá? Se eu tiver enganado, me responda nos comentários para vocês que são devoradores de livro de plantão, tá? E essa capa, ela é muito bizarra, olha só. É um marrom com laranja atrás de fogo, destruição. Aqui no início a gente vai ter, né, a silhueta do vilão da história, tudo escuro. Parece que foi uma arte no Canva, tipo aquelas thumb de vídeo que eu gravava no ano passado, vocês lembram? Que era só um fundo de uma cor e várias coisas inseridas. Parece muito isso aqui, né? Eu até senti um pouco de nostalgia vendo essa capa e pensando nos meus vídeos. Mas aqui a gente vai ter a história, uma história muito interessante, muito boa mesmo, tá? De um pé grande, que ele vai ter o seu lar devastado pelos seres humanos. Em contrapartida, a gente vai ter o personagem Tai. Escreve TY mesmo, tá? Ele tá morando ali perto dessa área onde foi degradada pelos atos humanos, né? Pelas ações humanas. E esse pé grande vai achar que o Tai é o grande vilão da história e vai começar a perseguir ele e a família dele. É um livro de terror bem gore, que daria muito bem um filme slasher com pé grande. Eu acho que seria incrível. Gostei muito dessa história, mas essa capa aqui não tem como defender, não. A pergunta número 7 é: um calhamaço que tem vergonha de estar abandonado na estante. Esse aqui também é muito fácil de responder, tá? Eu tô com uma vergonha desde que eu comprei o livro e eu não li ainda, que foi Corrente de Ouro, da Cassandra Clare, o primeiro volume de uma trilogia chamada As Últimas Horas, tá? Pra quem não acompanha a minha saga lendo Shadowhunters, né, Caçador de Sombras, eu tô desde 2023 lendo essa série, tá? Tipo,
com intervalos de tempo ali de 2 meses entre cada volume, porque são 21 volumes. Eu acho que se eu lesse tudo de uma vez só, eu ficaria muito saturado por causa da história, né? Então eu tô dando várias pausas. Só que a pausa que eu fiz entre o último livro e esse aqui foi de mais ou menos uns 6 meses, tá? Eu não leio Shadowhunters desde o final de 2024, pra vocês terem uma ideia. Eu tô com muita vontade de ler esse aqui, mas eu nunca arranjo tempo. E também que só tenho o primeiro volume, e não tenho os outros dois, né? Não tenho o 2 e o 3 das últimas horas. Então talvez esse seja o motivo, ali o meu motivo pra mim não ter lido ele ainda. Mas eu tenho muita vergonha de ter esse livro abandonado, porque eu quero muito ler essa história. E ele parece uma história muito boa. O livro ainda tá com cheiro, de novo, como se eu tivesse aberto ele da Amazon, o que dá mais vontade de ler ainda. A oitava pergunta é um calhamaço que você não lembra ou um calhamaço que você quer reler. Para as duas perguntas, eu não tenho livros para mostrar, porque eu lembro de praticamente todos os livros que eu li, nem que seja assim, fragmentos da história contadas por um outro personagem, tá? E eu não gosto de fazer releitura, tá, gente? Tipo assim, se eu já perdi muito tempo lendo um livro, pra que eu vou reler ele? Se eu gostei, né? Se eu não gostei, tudo bem, não tem por que reler. Tem alguns livros que eu tenho uma vontadezinha assim mínima de reler, porque eu sinto muita saudade da história, mas eu não tenho essa coisa que as pessoas fazem, né, de reler o livro favorito. Então eu não tenho nenhum pra mostrar pra vocês. A pergunta número 9 é o último calhamaço que leu. Eu até fiquei um pouco confuso quando eu tava escrevendo as perguntas, né, e escrevi essa número 9 porque eu não lembrava o último calhamaço que eu fui ler, que eu li. E aí eu tive que catar lá no meu Scooby e achar o Sanatório de Sarah Pierce. Eu acho que eu não vou dar muito aprofundamento sobre essa história aqui, porque tem um vídeo exclusivo, se eu não me engano, sobre ele. Eu acho que foi Desencalhando Livros, né, que eu fiz. Eu não lembro muito bem, eu acho que foi. Mas é isso, é um sanatório abandonado, que vai virar um hotel de luxo, e aí vai ter uma nevasca quando tem as pessoas ali nesse hotel, vai ter um assassino no meio deles, e vai dar um monte de loucura, um monte de tragédia e desaparecimento de pessoas. É isso que eu posso dizer pra vocês. Se querem saber mais, assistam o vídeo que eu falei sobre o sanatório. A pergunta número 10. O último calhamaço que abandonou. Mais uma vez, eu não tenho o que mostrar pra vocês, porque eu não abandono livros. Sim, isso é uma grande falha na minha consciência. As pessoas já disseram pra mim: Vicente, se tu não tá gostando do livro, por que que tu continua lendo? Eu simplesmente não consigo abandonar. Tá, gente? Desde quando eu comecei a ler, quando eu não gostava do livro, eu tinha que ir até o fim pra conseguir ter uma consciência de, tipo assim, ó, eu tentei e eu não gostei, entendeu? Não que eu li 5 páginas e eu não gostei. Não, aí já é demais, né? Mas eu não consigo abandonar livro nenhum. Então eu não tenho nenhum calhamaço pra mostrar pra vocês, porque não teve nenhum que eu abandonei. A pergunta número 11, um calhamaço que leu rápido. E esse também foi bem facinho de achar, que foi Star Wars, escrito por George Lucas, tá? O roteiro original do filme 4, 5 e 6, da editora Darkside. Eu ganhei de aniversário essa edição aqui do meu melhor amigo há alguns anos, acho que faz uns 2 ou 3 anos. Ele tem mais ou menos umas 600 páginas. Ele já tá bem velhinho, até com vários manchas de oxidação, né, das páginas na lombada. Na lombada não, desculpa, no corte. E ele é bem interessante, né? Uma diagramação boa, confortável da Darkside. Esse aqui não tem fitilho. E eu lembro que eu li esse livro em mais ou menos uns 2 dias, porque eu sou literalmente obcecado por Star Wars. A pergunta número 12. Um calhamaço que leu devagar. Esse aqui eu tive que também dar uma catada no Scooby, né? E ver várias as datas, que lá tem como tu adicionar a data que tu começou, a data que tu terminou. Tive que ver tudo isso nos calhamaços pra ver um que eu tinha lido devagar. E aí eu até me surpreendi por não ter pensado nele, nem cogitado a ideia de ter sido ele. Cidade nas Nuvens, do autor Anthony Doerr. Gente, eu demorei 2 meses. Vocês sabem o que é 2 meses? Eu li um calhamaço de 600 páginas em 2 dias. E eu li um calhamaço de 700 páginas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê as páginas? De 700 páginas. Com uma diagramação deste tamanho de enorme em 2 meses. Essa história demorou demais, demais, demais. Foi muito enrolada. Eu dei 3 estrelas, eu achei que eu ia dar 5 estrelas, mas no final foi só 3. E se eu pudesse colocar agora, né, mudar a lista, eu colocaria em alguma coisa que eu não lembro. Obviamente tem muita coisa desse livro que eu lembro, mas a história principal já saiu da minha cabeça porque foi muito confuso essa experiência de leitura aqui. Pergunta número 13. Um calhamaço que deixou saudade. Acho que foi o primeiro calhamaço que eu li em toda a minha vida, do autor C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Sim, o volume único, né? Acho que muita gente nem sabe que existe essa edição, deve estar acostumado com as edições novas da HarperCollins. Essa aqui é da Martins Fontes,
tá? Ele tem uma diagramação de bula, mas na época que eu li esse livro aqui, não me importava com a diagramação, porque eu só tava querendo ler, eu não tava procurando a melhor edição que nem a gente faz agora, né? Depois de tantos anos lendo livros, a gente quer a melhor edição para nossos olhos não ficarem prejudicados, coisa do tipo. Eu comprei esse livro aqui por R$ 15, eu acho, num sebo, quando eu tava, tipo, muito com super foco em Nárnia. E eu li essa história, gente. Assim, ó, foram, eu acho que uns 7 dias. Eu lembro que eu tava no primeiro ano do ensino médio ainda, eu tinha 15 anos. Meu Deus do céu. E esse deixou saudade. Esse eu penso em reler todos os dias quando eu olho pra ele, quando eu pego ele na mão. Porque essa história foi muito emocionante e foi muito bonita. E eu tenho muita saudade desse livrinho aqui. Livrinho não, né? Livrão. Esse aqui deixou uma saudade bem no fundo do meu coração. A pergunta número 14. Um calhamaço que te fez chorar. Eu não tenho muito costume, né, de chorar em livros. Tipo, por mais triste que seja, por mais mortes que aconteçam, eu não tenho costume, tá? Mas teve um calhamaço que me pegou muito desprevenido. E esse foi O Senhor das Sombras, o segundo volume da série Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Gente, eu não estava preparado para o que ia acontecer no final desse livro, tá? Eu não estava preparado. Ele tem quase 600 páginas. Ai, também tem um cheiro de novo. Eu adoro o cheiro dos livros da Record, tá? Desabafo aqui pra vocês. Mas, gente, eu não tava esperando pela morte de um personagem que ia acontecer no final desse livro aqui. Eu tava lendo lá já no final, bem frenético, tipo assim, ó, virando as páginas. E do nada, então a espada foi enfiada no peito de tal personagem. E tal personagem deixou a vida dos humanos. E o relógio bateu em tal ponto. Gente, isso fez a minha cabeça explodir, mas de tristeza. Eu chorei tanto, mas tanto no final de Senhor das Sombras, que quando eu comecei, tá aqui o box, quando eu comecei o último livro, né, que é o Rainha do Ar e da Escuridão, eu tava totalmente destruído pelo Senhor das Sombras e não consegui nem prestar atenção no início da história, porque eu lembro que logo após encerrar esse aqui, eu já catei esse aqui pra ler. E eu não tava preparado. Não tava preparado, tá? E até hoje eu sinto muita dor pela personagem ter morrido nesse livro aqui. Pergunta número 15. Próximos calhamaços que você quer ler. Eu tenho vários na minha estante ainda pra mim ler. Eu tenho o Waterworld, volume 2 e volume 3, que foi o primeiro livro que eu falei no Desencalhando Livros aqui no canal, tá? Quem não assistiu, assiste primeiro Desencalhando, que foi sobre o Waterworld número 1. Então tenho essa série ainda pra ler. Eu tenho aqui no meu lado o livro do Pânico, que se eu não me engano vai ter umas 400 páginas. Eu tenho esse aqui, Big Gigante do Halloween, que tá atrás de mim, que também tem quase umas 500 páginas. Eu tenho esse aqui, que chama Gay Telesi, que é Fama e Anonimato de Pessoas LGBTs, da Companhia das Letras. Tô com muita vontade de ler. Tenho Biografia da Agatha Christie, Autobiografia da Agatha Christie. Aqui em fantasia eu já vou ter mais. Eu já vou ter aqui o Harry Potter, volume 5, volume 6, volume 7. Então eu tenho muito calhamaço pra ler ainda, gente. Aqui atrás também tem o Mundo Perdido, que é a continuação do Jurassic Park, né? Tenho muitos calhamaços pra ler e espero lê-los em breve, tá? Porque agora eu tô com um pouquinho de tempo ocioso, que nem eu falei pra vocês no início. Então eu espero logo conseguir ler esses calhamaços e trazer aqui resenhas pra vocês. É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Deixem sugestões nos comentários das próximas tags que eu devo responder. Se vocês gostaram desse vídeo, já escrevam aqui que gostaram. Respondam aqui a tag de vocês mesmo nos comentários, falando sobre os calhamaços. Não precisa ser todos. Fala só, sei lá, o que você gostou, o que você não gostou, o maior que você tem, o que leu mais rápido. Se quiser, respondam todas as perguntas também. Mas não é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo aqui comigo. E até o próximo vídeo.